Meus irmãos, aqueles que eu não saudei no começo, com a paz do Senhor, eu saúdo agora, vocês com a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje muito alegres e quero já que você vá abrir na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso 4, nós vamos ler o 4 e o 5. E eu quero dizer duas coisas antes de eu começar a pregar. Primeiramente, a respeito de uma mensagem que eu preguei no ano passado aqui, e alguns irmãos me falaram que eu peguei um pouco pesado, quando eu falei do compromisso e o dever do homem dentro da casa e dentro da igreja, né? Alguns dos irmãos lembram, né? A mensagem. É bom essas mensagens ficarem gravadas na mente da gente, que não é o pastor que prega, tá, irmãos? É o Espírito Santo. Aí, é o seguinte, os irmãos ficaram revoltados comigo, que eu preguei falei dos irmãos. É que vai chegar a hora que o chicote vai virar para o outro lado também, tá? Vai chegar a hora das irmãs também. Mas vamos preparar um pouquinho, mais as irmãs para isso, porque quando o chicote virar, minhas irmãs do céu, vocês vão sair daqui arcada até. Mas tudo o que nós temos que falar, irmãos, é para tentar ensinar o pouco que o Senhor tem nos ensinado. Por quê? Porque se o Senhor fosse nos ensinar todos os conhecimentos preciosos que Ele tem, para mim, a minha mente não entenderia. Ficaria tudo uma salada de fruta na minha cabeça e eu não conseguiria distinguir as coisas certas e as erradas, porque os conhecimentos e a sabedoria de Deus são muito além do meu entendimento. Então, conforme Deus vai ensinando, nós vamos aprendendo. Aí nós aplicamos na nossa vida, tá? Então, aquilo que eu falei para os homens, vocês podem ter certeza que na minha vida eu apliquei para antes falar para vocês. Então, eu como marido, tem dado certo até agora. A minha esposa só reclama de mim de vez em quando, uma vez por semana só, né? Antes era todo dia. Brincadeiras à parte, mas graças a Deus por isso. E outra coisa é que alguns irmãos se lembram, no começo do ano passado, nós fizemos um ato de fé aqui, que nós escrevemos num papelzinho pequenininho, e oramos por aquele papel, qual seria o desejo que nós teríamos para realizar em nosso coração, né? Aquilo que nós precisávamos que Deus nos ajudasse. Os irmãos lembram disso, né? Alguns lembram, outros não. Naquela época, nós fizemos com fé que o Senhor iria fazer algo maravilhoso. Então, algumas pessoas contaram testemunhos, umas já contaram aqui e outras ainda não contaram. Vai chegar a hora dessas pessoas contarem o testemunho, mas Deus realizou aquilo que a pessoa fez com fé. Foi um simples ato de escrever a sua necessidade num papel. Mas simplesmente o ato de você escrever uma necessidade que você acredita que Deus pode resolver, já é uma demonstração de fé. Porque, irmão, se não for fé, é porque você fez porque você é doido, você é louco. Mas como você tem fé, isso se torna a coisa mais racional a fazer. Porque o Deus que você serve é o Deus que resolve e soluciona problemas conforme a sua vontade e conforme a sua presciência. Então, saiba, aplique a sua fé em coisas que você não acredita que podem acontecer, que eu tenho certeza que Deus vai fazer. Amém? Vamos para a nossa mensagem, então? A palavra de Deus diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vamos agora para Neemias, capítulo 3 e versículo 8. Neemias 3 e 8. Fica depois das crônicas. Fica depois ali antes dos Salmos. Achou Neemias, né, irmão? Se você não achou, tem a transmissão ali. Vamos lá? Eu quero que você medite bem nessa palavra. Diz assim a palavra de Deus:
ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, para nós todos, é claro, é o que Paulo escreve à igreja de Roma. Paulo vai dizer várias vezes que nós somos um corpo, e um corpo possui vários membros. Um corpo não é composto apenas dos membros que são nobres, como o coração e a mente, e o cérebro, né? Mas o corpo é composto também de membros não tão nobres, né? Como o intestino, que digere toda aquela bagunça lá que você come e depois joga fora. E você sabe muito bem como é que é o ato de expulsar o alimento que você comeu, né? Então, mas tudo faz parte de um corpo. E o corpo, ele só funciona porque cada órgão, cada membro funciona na sua especificidade. E todos são importantes. Todos são importantes. Se o coração parar de bater, o corpo morre. Certo? Mas também se o intestino parar de funcionar, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer com você. Se aquele órgão que você considera indiferente para você, tê-lo ou não tê-lo, eu garanto para você que você não venderia por nenhum tipo de dinheiro. Vamos pegar um exemplo? Muita gente aqui considera que o dedinho é um dedo que não tem muita funcionalidade. A maior parte das pessoas usa o dedinho para cutucar o ouvido, né? Mas eu pergunto para você, você cortaria o seu dedinho por 10 mil reais, sem anestesia? Cortaria? Pois é, até o dedinho que você pode continuar sobrevivendo sem ele, você não trocaria por dinheiro, não é verdade? Então, todo o membro tem a sua valia e todos são importantes. Só que, entrando um pouquinho no texto de Neemias, e você vai perguntar para mim o que tem a ver uma coisa com a outra, eu vou te dizer mais um pouquinho adiante. Neemias, ele é um grande restaurador de Judá, né, do que sobrou do remanescente da nação de Israel. Neemias foi aquele que responsável por reconstruir as muralhas de Jerusalém, por ajudar e incentivar o povo a reconstruir o templo e as casas, reconstruir a cidade como um todo e trazer de volta à nação de Judá a dignidade que fora perdida. Porque eles eram um povinho no meio de um povo estranho. Por isso, nesse tempo, foi que surgiu a rixa entre os judeus e os samaritanos, porque eles foram muito afrontados, irmãos, naquela época, além de outras coisas, mas eles também foram muito afrontados pelos samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de povos de todas as etnias ali na nação de Israel, em Samaria, que era a capital de Israel, o Reino do Norte. E naquele momento em que a nação de Judá, chefiados por Esdras na parte religiosa, por Zorobabel na parte do poder executivo, né, do governo do povo, e Neemias principalmente na parte de pôr a mão na massa, a parte bélica e a parte de reconstrução propriamente dita, os samaritanos eles ficavam afrontando aqueles que estavam ali reconstruindo a cidade. Então era a mesma coisa de você hoje ter a sua casa dizimada. Deus queira que isso não aconteça, mas a título de exemplo, vamos supor que acontece uma tragédia na sua casa. Você perde tudo, inclusive as paredes do seu lar. Todas as coisas, eletrodomésticos, tudo que você possui, roupas e tudo mais. E os seus vizinhos, ao invés de te oferecer ajuda para reconstruir, eles vão falar para você assim: tá vendo?
Você não tem um Deus que você serve? Como que o Deus que você serve deixou acontecer isso? Bem feito, quem manda ser bobo? Mais ou menos assim que o povo de Samaria tratava a nação de Judá, que estava tentando reconstruir a cidade. Fala a verdade, se isso acontecesse com você, você ia gerar uma revolta dentro de você, você não ia querer ver esse vizinho nem pintar de ouro, não é verdade? E era isso que a nação sofreu na mão do povo samaritano. Mas não é isso que eu quero falar. Acontece que a nação de Judá estava em crise. Tudo havia sido dizimado e precisava se reconstruir a cidade. A nação precisava se reconstruir. Estava tudo desorganizado, estava uma bagunça. E Neemias então vem e ele começa a incentivar o povo a reconstruir a cidade. E eles começam a reconstruir os muros de Jerusalém. Porque, irmãos, os muros seriam a primeira linha de defesa que eles teriam contra os ataques dos inimigos, inclusive dos samaritanos. Então eles tinham que fechar todos os muros para que eles pudessem ter a garantia de que eles teriam paz para voltar a produzir, para o comércio voltar normalmente, para que tudo voltasse a funcionar. É uma crise terrível, não é, irmão? Você pensa bem, você tinha sua loja lá, tinha lá a padaria do irmão Jairo, a panificadora do irmão Jairo, e ele precisava, e ela tinha sido destruída pelo exército inimigo, pelo exército babilônio. E ele precisava reconstruir a padaria, porque estava sem conseguir produzir, para sustentar a sua família. Só que ele não podia reconstruir a padaria, por quê? Porque tinha que reconstruir o muro, porque senão ele erguia a parede da padaria, vinha o inimigo e derrubava de novo. Até o ponto dele não ter mais condições de fazer nada. Então, Neemias colocou na cabeça do povo, vamos reconstruir as muralhas. Vamos reconstruir as muralhas. E você sabe o que é o mais interessante? Esse texto que nós lemos, nós vamos ver uma coisa que o Espírito Santo, com certeza, pediu para que o escritor, que nós acreditamos que era Esdras, escrevesse no livro e colocasse justamente quem era o povo que estava construindo. E agora eu te pergunto, quem aqui mexe com construção civil? Levanta a mão. Tem algumas pessoas, olha lá. É um serviço leve? Pergunto, é serviço leve? Serviço que qualquer um consegue fazer? Não, é um serviço pesado. É um serviço que exige força bruta também. E atenção aos detalhes, não é verdade? Agora você olha para mim, quem que está construindo as muralhas, quem está construindo os muros de uma cidade? De uma cidade, não é o muro da tua casa, é o muro de uma cidade toda. Toda uma cidade deveria ser protegida. Não poderia haver brecha nenhuma para inimigo nenhum entrar em nenhum lugar da cidade. Então tinha que ser um muro forte. Tinha que ser um muro de arrimo daqueles, Neymar, que olha, tinha que ter muita força para derrubar. Agora você observa comigo quem é que o escritor vai mencionar que está construindo o muro. Vamos lá comigo? Uziel, um dos ourives. Irmão, tem alguém aqui que é joalheiro? Ou já foi joalheiro? Já mexeu com joias? Ou mexeu com alguma coisa assim? Tem alguém? Levanta a mão se tiver. Se não tiver, nós vamos pregar para converter um joalheiro. Irmãos, um ourives, ele trabalha com um dos materiais mais nobres e finos que existe na face da terra, o ouro. Ele refina o ouro e transforma o ouro em coisas que você não acredita. Um relógio, né, hoje nos nossos dias, mas antigamente podia ser uma pulseira, podia ser um colar, podia ser um ornamento qualquer. E você acha que para você fazer um ornamento detalhado, você tem que ter o quê? Muita delicadeza. Tem que ter uma mão leve, porque senão você vai começar a mexer com fio de ouro, ou com um detalhezinho de ouro, e o que vai acontecer se tiver a mão pesada? Não vai dar certo, vai quebrar aquilo ali, vai acontecer alguma coisa errada.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia, ela faz questão de mencionar que ele não é o único, há outros ourives também que trabalharam, que um ourives estava construindo um muro. Agora fala para mim, um ourives tem capacidade para construir muro, sim ou não? Não tem, irmão, porque ele é delicado, ele precisa de delicadeza para trabalhar, e construir muro é serviço bruto. Era pegar pedra, porque não tinha tijolo, eu acredito do jeito que nós temos. Era pegar pedra, encaixar pedra em cima de pedra, e era trabalho pesado. E além disso, Neemias ainda fez algo além. Quando ele soube das acusações do povo samaritano, que eles iriam invadir a cidade, ele falou assim, ó, vocês vão construir com uma mão e com a outra, vocês vão ficar com a espada segurando, porque se esse povo vir, vocês vão cortar ele, fazer pedacinho deles, porque eles não vão entrar aqui nessa terra. Então, além de construir o muro, o ourives ainda tinha que batalhar. Agora você diz, construir muro e batalhar é serviço de ourives, sim ou não? Não é. Serviço de ourives é mexer com ouro. Um serviço nobre, né? Quem não gosta de mexer com ouro? Quem não gosta de ouro? Eu gosto. Ainda mais se eu tivesse um monte na minha casa lá. Mas não tem. Malimar aliança minha é de ouro. Mas é um serviço delicado. Aí a Bíblia ainda vai ser mais específica. Ela vai falar que um outro era o quê? Boticário. Sabe o que é boticário, irmão? Boticário é a mesma coisa de perfumista. Sabe com o que perfumista trabalha? Qual que é o órgão que ele mais utiliza? Adivinha? Perfumista. Que faz fragrância. É assim que fala, né? Ele trabalha com o quê? Com o nariz. Você acha para mim isso? Obrigado. Com o olfato, com o sentido, né? Obrigado. Você acha para mim que um perfumista tem capacidade de fazer um serviço pesado que é construir um muro? Sim ou não? Trabalha com o nariz, irmão. Ou com o olfato, melhor. O negócio dele é cheirar as fragrâncias. Ele vai cheirar ali, ó. Cheirinho gostoso de rosa. Cheirinho ruim de flor de picão. Ele não tem a capacidade, não teria a capacidade de construir um muro, porque o serviço dele, que ele está habituado, que ele foi instruído, moldado e faz desde a sua infância, ele é um serviço leve, não é um serviço pesado. Mas você sabe por que a Bíblia é enfática em dizer que esses homens estavam construindo um muro? Porque eles entenderam que mesmo no tempo da lei, eles eram um corpo e eles precisavam trabalhar para uma função muito além da que eles exerciam na época. Porque, irmãos, no momento de crise, no momento de dificuldade, quando a água bate no pescoço, você aprende a nadar. O que aconteceu com esses homens é o seguinte: nós não estamos preocupados com o nosso ganha-pão. Nós estamos preocupados com uma nação próspera e nós vamos batalhar, lutar para que essa nação volte a crescer. E ela crescendo, eu vou poder ser o melhor ourives da minha cidade e eu vou poder ser o melhor perfumista da minha cidade. Mas sem ela crescer, eu também não cresço. Consegue entender? Agora você consegue entender a semelhança de uma coisa e outra? Você consegue entender por que nós e todos os órgãos do nosso corpo e membros do nosso corpo são importantes? Alguma vez você já sentiu coceira no seu pé? Garanto que todo mundo, né? A primeira coisa que você faz quando você sente coceira no pé é tentar coçar com o próprio pé, com o outro pé, né? Eu faço isso. Eu não vou abaixar lá, eu vou pegar o pé e passar um no outro. Mas o pé não é feito para coçar. Coçar é as unhas da mão. Quem tem unha da mão? Quem não tem, coça com a palma da mão mesmo assim, né? Ou com a ponta dos dedos. Qual é o órgão responsável por coçar? É a mão. Mas agora, está coçando meu pé. Eu não vou abaixar, eu vou coçar com o pé mesmo. Agora, quando não resolve, aí você vai com a mão, porque você tem que ser mais delicado para achar o lugar que está coçando. E coceira de pé é gostoso, né, irmão? Ainda mais aqueles bichinhos de pé que dá no meio do dedo. Aquilo lá é uma delícia. Irmãos, o que eu quero dizer,
para vocês é que não se atenham àquilo que é a sua especialidade para fazer para Deus. Faça aquilo que Deus precisar de você que você faça. Porque nós somos um corpo. E o corpo tem que estar afinado para poder prosseguir e continuar a prosseguir. Se uma coisa não vai bem, os órgãos vão começar a reclamar para que nós nos alertemos que alguma coisa está errada. Muitas vezes a dor de cabeça não é porque tem algum problema na tua cabeça. A dor de cabeça ela existe porque você tem algum problema no seu corpo e ela é um alerta para você, para que você possa começar a cuidar da sua saúde. Se no corpo nosso, que os movimentos, na maioria deles, são involuntários, você imagina nós, que somos chamados corpo de Cristo, cujo a cabeça deste corpo é o próprio Jesus. Ele não está requerendo de nós que façamos além das nossas forças e além daquilo que nós somos destinados a fazer. Muitas vezes nós ficamos limitados a fazer simplesmente aquilo que nós achamos que nós sabemos fazer. Ah, eu sei cantar, então eu só vou cantar. Ah, eu sei tocar, então eu só vou tocar. Ah, eu sei pregar, eu só vou pregar. Mas a circunstância é que vai ditar aquilo que você vai fazer para Deus. Porque se o pregador tiver que cantar, ele vai cantar. Mas se o pregador tiver também que entrar no banheiro, limpar o banheiro, ele vai ter que fazer. Por quê? Porque a igreja, que é o corpo de Cristo, está precisando do serviço daquele irmão naquela área, embora não seja a área específica dele ou dela. Mas o que eu quero dizer, nós estamos entrando num seletismo na casa de Deus. Nós queremos selecionar o que nós queremos fazer, e Deus não vai operar assim. Deus quer que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Porque Ele é o cabeça, e quem dá ordem é a cabeça. O coração não dá ordem, o rim não dá ordem, o pâncreas não dá ordem. Quem ordena é a cabeça, e a cabeça está ordenando. Nós temos que fazer para Deus além das nossas forças. Por isso que Neemias, no livro de Neemias vai falar que ourives estava construindo um muro, e boticário, perfumista estava construindo um muro, sacerdote estava construindo um muro. Todos estavam unidos em um único propósito. Qual que era o propósito? Ser fortes novamente, porque nós estávamos fracos, mas o Senhor quer nos tornar fortes. E eles entenderam isso, e quando eles entenderam isso, você sabe quantos dias demorou para construir esse muro? Chuta aí alguém, que não fala, alguém que sabe não vai falar, né? Você sabe quantos dias? 52 dias para construir um muro que cerca toda uma cidade. Vamos supor que Jerusalém é do tamanho de Campo Mourão. É possível construir um muro em volta de todo Campo Mourão em 52 dias? Mas você sabe por que eles construíram? Porque eles entenderam que o cabeça estava mandando, e quando o cabeça manda, ele cumpre. Quando o cabeça manda, se você for fiel e obedecer, ele vai fazer prosperar o seu trabalho. Agora vamos ler mais um texto, e o último, e eu prometo que eu já termino. Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 10, você vai ver Paulo falando uma outra coisa muito importante. No capítulo de número 2 de Efésios, Paulo vai dizer que nós não fomos salvos pelas nossas obras. O que ele quer dizer é que não importa o que a gente faça, a gente não consegue por mérito próprio, por consequência do nosso esforço ser salvo. Porque a salvação veio por meio da fé em Cristo Jesus. Certo? Nós temos que crer. Mas não somente crer, obedecer às ordenanças de Cristo para que nós possamos ser salvos da morte e do inferno. Isso fica claro. Todo mundo consegue entender isso? Todo mundo consegue entender que não importa o que eu e você façamos, nós não merecemos a salvação? A salvação é pela graça. Graça. Você já recebeu alguma coisa de graça? De graça é quando você não paga para receber. E você não merece e recebe mesmo assim. Certo?
E a nossa salvação, ela é garantida pela graça. Porque nós não merecíamos. E nós nunca faríamos obra nenhuma para merecer, certo? Porque enganoso é o coração do homem, como diz a Bíblia. Mas o Senhor, Ele quer que simplesmente eu e você acreditemos no sacrifício dEle como único e suficiente para nos salvar. E além de acreditar, isso é a fé, obedecemos a sua palavra. A nossa fé não é simplesmente crer, porque crer, até os demônios creem e estremecem, a palavra diz. A nossa fé é crer e obedecer, é as duas coisas, isso é a fé do cristão. Paulo vai dizer então essas coisas, não são as suas obras que vão te salvar. Mas olha o que ele diz no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Todo mundo achou aí o texto? Criados em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus, certo? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí você vai falar para mim, mas parece que uma coisa não encaixa com a outra. Se eu não sou salvo pelas minhas obras, é pela fé, por que Paulo está dizendo que nós somos criados em Cristo para as boas obras? Parece que é meio controverso isso que Paulo está dizendo. Sabe por que não é, irmão? Porque a salvação, ela não é por nossas obras, não é pelo que nós fazemos. Mas uma vez que nós somos salvos, a salvação gera em nós alguma coisa. Você pensa que você foi salvo em Cristo Jesus para ficar simplesmente do jeito que você estava antes de ser salvo? Conversa para boi dormir. Você foi salvo em Cristo Jesus, irmão, como a palavra está dizendo aqui, para fazer boas obras. E tudo que é bom vem de Deus. E o que você faz, se é bom, é para a glória dele. Então é porque você é salvo. Se você faz alguma coisa boa, é porque Cristo te salvou. Então glorifique o nome dele, porque você é salvo em Cristo Jesus. E só produz boas obras quem é salvo. Porque, irmão, o mundo está cheio de pessoas querendo fazer filantropia aí. Mas não vale nada, porque boa obra mesmo só produz quem é salvo em Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que gera as boas obras em nós. Consegui entender a diferença? Então o que eu quero dizer para você, essa é a minha primeira ministração do ano aqui, na igreja. Não é não, mito, já preguei uma vez no janeiro profético, né? Então é a segunda. E eu quero dizer para você que esse ano de 2021 não pode ser igual ao ano de 2020. Porque o ano de 2020 nós não soubemos como lidar com a pandemia que se originou. Não é verdade, irmão? Nós ficamos perdidos, igual barata tonta. Nós não sabíamos se íamos para a direita ou para a esquerda, nós ficamos perdidos. Nós não sabíamos se nós poderíamos pregar o Evangelho, se nós poderíamos abrir as igrejas, se nós poderíamos vir às igrejas. Nós não sabíamos, nós estávamos confusos. E isso fez nós não produzimos nada. E nós permanecemos confusos durante todo o ano de 2020. Só que 2021 chegou e 2021 precisa ser diferente. É mais um ano no nosso calendário, você pode pensar. Mas é a possibilidade que Deus está nos dando de começar esse ano de maneira diferente do que nós terminamos ele. O que eu quero te dizer é o seguinte: se empenhe em fazer aquilo que é necessário fazer. Não escolha trabalhar para Jesus em alguma área específica, mas trabalhe na área que for necessária. Pastor, eu quero servir mais. Eu posso fazer visita aos irmãos que não estão vindo na igreja? Deve. Puxa, mas fazer visita ninguém vai ver, né? Pois é esse serviço que Jesus vai te coroar lá no céu por causa dele. Porque ninguém vai ver. E é o que ele precisa que alguém faça. Pastor, eu estou vendo pessoas que estão desamparadas, precisando de uma ajuda financeira ou de alguma coisa. Eu posso ajudar, pastor? Deve, é sua obrigação como crente. Boas obras, você foi gerado em Cristo para isso. Pastor, eu quero varrer o chão da igreja, apesar de nós termos uma zeladora aqui, mas se você quiser vir, irmão, venha, pode vir. Nós precisamos também. Pastor, eu vejo que do sábado para o domingo não tem ninguém que limpa o banheiro, eu posso limpar?
Pode, é um serviço que ninguém vai ver e é menosprezado por muitos, mas o seu irmão merece um banheiro limpo, então faça. Você acredita que o seu irmão que está sentado no seu banco, que é filho de Deus, nascido em Cristo Jesus, merece sentar, usar uma patente limpa? Você acredita nisso? Merece? Pois é, você sabe que tem alguém que limpa essa patente, né? Para ele poder sentar lá e poder ir no banheiro cheirosinho? Você sabia disso? E esse alguém, às vezes pode ser você que está aí ocioso sem fazer nada, mas é um serviço que está precisando ser feito na igreja. Pastor, eu estou com uma ideia de nós visitarmos alguns jovens para pregar o evangelho para ele. Posso fazer? Deve. Está entendendo, irmãos? O tanto de serviço que tem para fazer, mas nós estamos escolhendo a dedo o que deve para fazer. Deus, Ele quer que nós façamos, independente do que seja o serviço. Porque se Ele colocou ourives e perfumistas para construir muralhas, Ele quer que eu e você hoje, como nós estamos, bancários, gerentes, representantes comerciais, trabalhe para Ele do jeito que tiver que trabalhar. Ele precisa do teu trabalho, Ele conta com você, por isso Ele te salvou. A palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós. Então se Ele nos escolheu, é porque Ele precisa que nós geremos boas obras. Então faça alguma coisa para Deus. Existe um pastor, eu estava escutando o testemunho dele, e eu já vou convidar vocês a ficar em pé, que eu já passei do horário. Por favor, fiquem em pé. E hoje ele é pastor, e é um pastor renomado no nosso Brasil. E ele conta um testemunho que uma vez ele se ofereceu para trabalhar na igreja voluntariamente. E voluntário, irmão, você sabe que não ganha nada. Voluntário é voluntário. E ele trabalhava naquela igreja e ele se colocou à disposição para fazer tudo que fosse preciso. Então ele limpava a igreja, limpava o banheiro e fazia tudo. Abria a igreja, fechava a igreja. E em um dia ele estava limpando o banheiro. E ele fala que ele estava de joelho e estava esfregando o banheiro. Porque ele diz que tudo que ele fazia como se para o Senhor. Então ele estava limpando o banheiro e de repente ele começou a chorar lá dentro do banheiro. Agora você imagina que cena engraçada. Um homem chorando dentro do banheiro e o pastor chegou naquela hora. E o pastor, da velha guarda, né? Dos pastores, aqueles pastor raiz mesmo. Ele chegou e falou assim: oxe, o que você está fazendo aí que está chorando? O serviço está difícil. Se tiver difícil, pede para sair, 02. E ele virou para o pastor e falou: não, eu estou sentindo a glória de Deus aqui limpando esse banheiro. Deus está me visitando aqui dentro desse banheiro e eu não consigo conter as minhas lágrimas. Porque ele não estava fazendo uma coisa para o pastor, ele estava fazendo para a glória de Deus. O que você tem feito para a glória de Deus? Você tem sido uma luz muito brilhante lá no teu trabalho? Você tem se colocado à disposição do seu pastor para fazer alguma coisa? Ou você tem colocado empecilho para fazer tudo? Deus quer operar grandes maravilhas na sua vida, mas depende de você. Eu quero hoje fazer um propósito com quem quiser fazer. De que se você, a partir que esse ano vai ser diferente, você vai ser mais assíduo na obra de Deus. Você vai fazer alguma coisa mais para Deus, para que o Senhor seja glorificado em sua vida. Vai fazer para ganhar dinheiro? Não, não vai fazer para ganhar dinheiro. Não vai fazer para ninguém te ver, vai fazer para a glória de Deus. Para Deus te ver, para que Deus honre a tua vida, para que Deus restaure o teu casamento, para que Deus faça uma obra em você, porque Deus está precisando fazer uma obra em você, e você sabe disso. E você primeiro tem que começar a lançar os fundamentos, fazer alguma coisa que você não está fazendo. Eu quero hoje, com você que quer fazer, orar pela sua vida, para que você lance os fundamentos de uma nova construção que o Espírito Santo vai começar a fazer na sua vida. Você vai começar a fazer mais para Jesus. Você vai ser mais útil na obra de Deus. E Deus vai honrar a sua vida aqui na terra. Se Ele não honrar aqui na terra, irmão, não se preocupe, porque você vai ser honrado duplamente lá no céu. Porque tem galardão no céu diferente para as diferentes obras que nós fazemos aqui.
Nós vamos receber uma recompensa pelas obras que nós praticamos aqui neste mundo, lá no céu. Agora você imagina, aqui no mundo é gostoso receber um elogio de um chefe, não é não? Agora você imagina você recebendo o elogio e a recompensa do chefe dos chefes, do Senhor dos senhores, do general dos generais, do Todo-Poderoso, do Eterno, do Soberano, daquele que criou todas as coisas e comanda todas as coisas. Então, se você quer fazer um compromisso de ser melhor para Deus, de servir melhor o Senhor, eu quero orar por você, não precisa sair do seu lugar. Eu quero só que você, com um ato de fé, coloque uma mão dentro do seu coração. O coração simboliza as nossas intenções, simbolizam aquilo que nós somos. Se você quer fazer mais para Deus esse ano, você vai orar comigo. Não vai colocar uma só, coloca as duas já que é para colocar, coloca de caprichado, né? As duas mãos no coração. E você vai dizer para Deus, você vai orar para Deus, dizendo que você quer fazer mais para o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, eu me coloco diante da Tua presença. Pai, hoje eu estou pastor dessa igreja, mas Pai, eu quero Te servir de qualquer maneira, Pai. E o Senhor sabe da intenção do meu coração. E assim como eu, existem outras pessoas que aqui estão, que querem Te servir também mais esse ano. Não querem ficar só naquilo que fazem já. Meu Pai, não querem escolher no que vão trabalhar, mas querem trabalhar para o Senhor. Deus querido, agora encha esse Teu filho, essa Tua filha de coragem e ousadia para fazer. Que amanhã, meu Pai, quando ela despertar, quando ele despertar, seja um novo dia, um recomeço para a sua vida. Que ele tenha coragem, que ele tenha, Pai querido, predisposição para fazer tudo o que lhe vier à mão para fazer. Que ele seja mais amável, piedoso, que ele seja um evangelista, que ela seja uma evangelista, que, Pai querido, ele não tenha medo e nem vergonha de pregar a Tua palavra. Pai, honra a vontade do Teu filho agora, Pai, porque muitos querem apenas o status da obra, mas não querem, meu Pai querido, cavar os buracos que devem ser cavados, não querem tirar as pedras que devem ser tiradas, não querem reconstruir as muralhas que precisam ser reconstruídas, mas hoje o Senhor está colocando uma nova vontade no coração do Seu filho, e eu creio, Pai, que a partir de agora, tudo será diferente. A igreja será uma igreja missionária. A igreja será uma igreja que se lança a fazer a Tua obra, que vai em frente, que enfrenta as dificuldades e supera todas elas. Em nome de Jesus, fica com os Teus filhos. É tudo que eu Te peço hoje, meu Pai. E já Te agradeço porque sei que o Senhor vai fazer.